qual seria o lugar que o judaísmo teria dentro do cristianismo. Então, para alguns, o judaísmo deveria continuar, são os continuistas. Para outros, o judaísmo de fato teve o seu papel, mas ele acabou em Cristo. São aqueles que são chamados antinomistas, aqueles que não acreditam na continuação da lei na graça. E Paulo trata dessa temática no capítulo 4. Então, no capítulo 4 de Romanos, Paulo está tratando a respeito da relação do judaísmo com o cristianismo nascente. Obviamente, a história do cristianismo está ligada à história do judaísmo. A história de Cristo está ligada aos judeus, né? Uma vez que Cristo descende, ele vem do judaísmo e ele tem nos seus antepassados aí toda aquela pré-figura, toda aquela profecia que o afirmava, que deu a ele, inclusive, bastante identidade diante dos seus opositores, né? Que eram judeus também. Então, era necessário para Paulo explicar esta relação entre Israel e a igreja. Que lugar ocupa Israel? Aonde está Israel? Qual é a posição de Israel diante do cristianismo? Então, inicialmente, nós vamos ler o capítulo 4 de Romanos. Então pega a sua Bíblia aí e vamos ao capítulo 4, onde nós temos uma definição muito importante que Paulo faz. A definição é que Abraão foi justificado pela fé. Então nós temos aqui uma ideia, uma defesa de uma tese paulina. Abraão foi justificado pela fé, sem obras e antes da circuncisão. Veja, por exemplo, o versículo 3 do capítulo 4, verso 3, diz assim: pois que diz a Escritura, Paulo aqui então está se voltando ao Antigo Testamento para ter base do seu argumento. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Paulo está dizendo que Abraão é o pai da fé. E continuando, como vamos ler aqui, Paulo vai defender a ideia de que Abraão é o pai de todos os que creem, de todos os que têm fé, sendo circuncidados ou não. Então, digamos que Abraão é o pai do cristianismo. É o pai de todos os que têm fé, uma vez que Abraão foi justificado pela fé sem obras. Abraão, ele veio a existir para revelar a fé. Ele é uma pré-figura. Na teologia, nós chamamos de antitipo e tipo. É alguém que anuncia e o outro aquele que é o anunciado. Portanto, nós temos aqui um tipo de Cristo. Aquele que prefigura Cristo. Aquele que antecipa a Cristo. Então, na linguagem de Paulo, Abraão veio a existir por causa dos cristãos. Para prefigurar, para servir de figura para aquilo que haveria ainda de acontecer. Veja comigo aí do verso 16 em diante, você vai poder ler todo esse texto em casa, mas você vai perceber que aqui exatamente a ideia de que Abraão foi o pai de muitas nações, Deus o constituiu como pai de muitas nações por meio da fé. Porque ele já tinha o seu corpo mortificado e creu. Ele teve toda aquela experiência com Isaac e creu. Então, Abraão é considerado o pai da fé. Então, de forma diferente do que pensavam os judeus nessa época, Abraão não era o pai das obras, ele era o pai da fé. Ainda no capítulo 4, agora no verso 11, Paulo deixa isso muito claro. Veja só. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Lembrando também que quando Paulo trata de obras da lei, ele está se referindo à circuncisão. É muito importante esse tópico aqui que estamos apresentando a vocês, que apresenta Abraão como o primeiro crente, Abraão como o primeiro que tem fé,
como o primeiro homem que é justificado não pelas obras, mas pela fé. Bons estudos para vocês, leiam seu material, dúvidas, mandem no WhatsApp.